Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? No dia de hoje, trazendo uma palavra novamente do coração de Deus diretamente para o teu coração. No dia de hoje, nós iremos falar 3 conselhos, né, para bem, né, em 2025, durante a tua vida, para se ter uma vida de sucesso, para se ter uma vida boa, né, é necessário cumprir princípios, né, e a palavra de Deus ela responde tudo aquilo que a gente precisa, encontramos na Bíblia. No dia de hoje, irmãos, o primeiro princípio, calar a boca, de estar calado. O primeiro conselho, se calar. Há momentos que a gente deve calar, há momentos que a gente deve falar, tem um momento certo de falar, né. Aqui no livro de Josué, Josué nos mostra, Deus deu direção a Josué, Deus disse a Josué, deu estratégias a Josué, e disse: "Olha Josué, tu vai agir assim, tu vai agir assim, assim, mas porém, vai fazer tudo em silêncio. Todas as estratégias que eu vou te dar, você vai usar eles em silêncio, não fale, só vai falar no momento em que eu vir disser". Então, irmãos, quer ter sucesso na tua vida, quer ter sucesso no que você faz, se eu quero ter sucesso, é necessário se calar, não dar a entender às outras pessoas o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes a gente se perde, irmãos, quantas bênçãos de Deus deixam de ser derramadas, Deus começa a derramar alguma coisa na vida da gente, aí começa a falar, e aquilo ali cessa, a gente não entende por conta da nossa boca. Porque Satanás ele pega as palavras que saem da nossa boca. Satanás não pode agir se primeiro uma palavra não sair da tua boca. Ele instiga você a falar e quando você fala, ele pega aquela palavra e usa contra você, então é necessário se calar, né, nos teus planos, nos teus projetos. Quantas pessoas não têm sucesso em nada do que faz, porque não sabe calar a boca, e é necessário se calar. Aqui no livro de vou mostrar dentro da palavra de Deus, esse conceito. No livro de Provérbios 13 e o 3 diz assim ó: "Quem muito abre os lábios tem perturbação". Aquela pessoa que fala muito, fala o que não deve, fala sem pensar, né. Quando a gente começa a falar, falar, falar demasiadamente, mas a gente fala o que não deve, fala sem pensar e fala até palavras que não era para ter falado, depois a gente se arrepende, né, fica aquela agonia na cabeça, porque eu falei isso, porque eu falei aquilo, não era para ter falado. Por quê? Porque tá falando demais. Tá falando quando era para estar calado. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, irmãos, nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. E muitas vezes a gente se apressa em falar, se apressa em falar alguma coisa, em dizer alguma coisa, mas a gente se perde por conta disso. Então aquele livro de Provérbios, o Senhor lhe fala: "O o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação". Então se você não quer ter perturbação, se você quer ter uma vida sadia, uma vida próspera, guarda os teus segredos contigo, os segredos do Senhor contigo. Sansão ele foi derrotado porque ele demonstrou os segredos de Deus, ele revelou os segredos que Deus tinha dito que era para ele guardar, era ele, Deus, ele revelou os segredos de Deus e foi destruído, irmãos. Então há um poder no silêncio. A sabedoria está no saber falar na hora certa. E aqui, irmãos, também no livro de Provérbios, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, né. A gente é necessário todo crente conhecer Provérbios, ler o livro de Provérbios, o conselho, o sábio Salomão, né, nos deu conselho para uma vida sadia, para uma vida saudável. É necessário, né, conhecer o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros de sabedoria. Aqui em Provérbios 17 e o 28 diz assim ó: "Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio". Há um poder no silêncio, né. Muitas pessoas saem dizendo tudo, né. Aí Deus ele abre uma porta de emprego melhor para o marido, aí sai contando a todo mundo. Aí quando você vê, cessou aquilo ali, aí começa a dificuldade, aí começa a vir problema, você não entende por quê, porque tu tá falando. Não dê a entender, né. Satanás ele não pode agir na vida da gente, mas se a gente estiver em silêncio. Há um poder no silêncio. Quer ter os teus planos, concluído, quer que Deus haja na tua vida, né, cala a tua boca, né. Eu devo calar minha boca, é necessário nos calarmos, né. Ouvir em silêncio, prestar atenção. Tem coisas, irmãs, que eu não posso dizer para o meu marido. Quantos casamentos foram desfeitos por alguma coisa que a gente falou? Quantas contendas foram criadas por alguma coisa que a gente falou? Tem coisas que eu não posso falar para os meus filhos, não é tudo que eu posso falar para os meus filhos. Né. Não é tudo que a gente pode falar, tem coisas que é necessário se calar, né. Deus está fazendo alguma coisa na tua vida, guarda contigo, né, não fala, não dá a entender, né. Tem pessoas, irmãs, que faz o possível. Deus deu alguma coisa, faz o possível para criar inveja em outras pessoas. É aquela agonia para dizer que é para criar inveja, mas não queira que ninguém esteja inveja de você, porque não é bom esse sentimento, né. Não queira que ninguém esteja tem pessoas que faz o possível para que as pessoas sintam inveja dela, né, tem alguma coisa faz o possível para falar, para causar inveja e não sabe que esse sentimento é ruim, mas sentimento ruim na vida da gente. Não é bom, atrasa, atrapalha. Se você se calar não, mas se você falar, irmãs, atinge a tua vida. Então temos que ter cuidado com a nossa boca, temos que ter cuidado com a nossa boca. Eclesiastes 13:7, Salomão ele disse:
Há tempo de falar, mas também há tempo de calar. Então é necessário, irmãs, a gente entender, discernir o tempo. Será que é tempo de eu falar? Porque se eu falar uma palavra, irmã, a palavra certa, na hora errada, irmã, dá errado. Quando não é o tempo de falar, até os teus amigos vai ficar contra ti. Porque não é o tempo de você calar. Houve momentos da minha vida, né, em que passando por um momento muito difícil, Deus dizia: "Cale a boca, é tempo de calar", e eu me calei, eu me calei, me calei, mas houve um momento que Deus dilatou, como Ana diz, Deus dilatou a minha boca. Havia momento que ela tem que se calar, a Penina oprimia, a Penina e ela calada. Mas Deus dilatou a boca de Ana e Ana falou, houve um momento de Ana falar. Mas é necessário discernir o tempo, quando é o tempo de eu falar e quando é o tempo de eu calar. Então é necessário, irmãs, se calar. Há um poder no silêncio. Quando você vê pessoas bem-sucedidas, pessoas que são bem-sucedidas no que fazem, procure delas para você ver. São pessoas em silêncio, que vivem em silêncio. Não vivem dizendo a sua vida, mostrando, querendo mostrar o que tem, querendo mostrar o que Deus está fazendo. Então é necessário, né. Eu preciso aprender mais sobre isso, irmãs. O que eu falo aqui, mas eu preciso aprender mais sobre isso, né. Eu tenho muitas vezes a gente erra, porque a gente é humano, mas o importante é buscar acertar. A gente tropeça, mas a gente levanta e prossegue de novo. É assim a vida do crente. Também, mas lá em Provérbios 27 e o 28, o Senhor ele fala conosco. Provérbios 27, 28, 17 e o 28. Foi o que eu já li aqui. Provérbios 17, 28, foi o que eu li agora. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio. Mas lá no livro de Tiago, 1:19, quando ele diz assim, que é todo o homem esteja pronto para ouvir. Alguém vinha te dizer alguma coisa? Não, não corra não, ouça, pronto para ouvir. Agora não fale, né, porque muitas vezes alguém chega para dizer alguma coisa a gente, e a gente já se precipita, não, e às vezes não é nem aquilo que a gente que aquela pessoa ia dizer. Então é bom a gente ouvir, não ficar preocupado com o que vai falar, porque muitas vezes a gente não entende o que as pessoas estão falando, porque a gente fica preocupado. Eu tô preocupa o que é que eu vou dizer para essa pessoa? Que conselho eu vou dar? Não, ouça, somente ouça, só ouça. Entenda o que ela quer te dizer e se cala, né, entenda. Aí quando você discernir o que ela quer dizer, aí você vai e você fala alguma coisa. Então, irmãos, o apóstolo Tiago, ele nos ensina também, ele fala conosco sobre esse princípio. Tiago 1 e o 19, ele diz assim, ó: "Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar". E muitas vezes a gente é pronto para falar, né, aquela pressa de falar, aquela pressa de dizer: "Deus faz alguma coisa", aquela agonia que tem que dizer a fulano, tem que dizer a ciclano, mas é bom a gente se calar, irmãos, há um poder em silêncio. Né. Sansão, ele foi destruído, derrotado, porque contou o segredo de Deus com ele. Quantas pessoas, né, Deus é amigo dele, mas ele não é amigo de Deus. Tudo que Deus mostra, sai contando. Tem experiências que Deus nos dá que a gente pode contar sim. Edifica vidas, restaura a vida de outras pessoas, mas tem coisas que é pra gente, é nossa, a gente não pode contar. É a gente e Deus. Quando a gente é destruído, muitas vezes Satanás consegue nos atingir quando a gente revela o segredo de Deus com a gente. Então é necessário mesmo ouvir mais e falar menos. Também em Provérbios 10 e o 19, o Senhor ele fala conosco: "Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente". Então o segredo da sabedoria está no silêncio. O sábio, ele sabe a hora certa de falar, sabe quando é para se calar. Então quer ser sábio? Pense mais antes de falar. Temos que pensar mais antes de falar. Muitas vezes, irmãs, de alguém vir a dizer alguma coisa a você, e você tem que discernir se aquela palavra que aquela pessoa disse é verdade. Muitas vezes alguém diz alguma coisa, a gente tem cuidado com ouvir também, porque alguém fala alguma coisa e você não tem nem certeza se aquilo é verdade, já fica com raiva de alguém, já fica pensando mal da outra pessoa. Então temos que ter cuidado, irmãs. Temos que ter cuidado no ouvir, né, porque o ouvido, eu falo aquilo que eu ouço, né, aquilo que o ouvido ele vai para o coração, desce para o coração. Quando a gente ouve, aquilo desce diretamente para o nosso coração. E o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então tenho que ter cuidado com o que eu ouço. Tenho que limpar a minha mente. Outro conselho também prático, irmãos, temos que ter cuidado para não julgar. O julgamento. O julgamento, a crítica. Muitas vezes eu julgo alguém pelo que eu ouço, que alguém falou isso, aí eu acredito que muitas vezes não é verdade. É alguém que está querendo inimizade, separar você, colocar você contra aquela pessoa, difamar aquela pessoa, e você vai começar a agir de forma diferente com aquela pessoa. Você não entende, né, que a intenção daquela pessoa que está te falando. Então eu tenho que ter cuidado, não é tudo que eu ouço, que eu tenho que passar para frente, eu tenho que acreditar, eu tenho que discernir. Eu tenho que ter o discernimento como crente, se aquilo ali é verdade, se aquilo ali não é.
né? Para não ficar com raiva de fulano, de ciclano, muitas vezes, sem ser verdade. Porque tem pessoas que chegam pra gente, mas não é com amizade não, é pra falar de fulano. Eu tenho que discernir, veja só, a Bíblia diz que eu tenho que estar pronto pra ouvir. Todo mundo que vem a mim falar alguma coisa, eu tenho que ouvir. Agora, irmão, eu tenho que discernir se aquilo ali é uma fofoca, se aquilo ali é um fuxico, ou se alguém tá querendo um conselho. Porque muitas vezes alguém chega, olha, fulano, tá acontecendo isso, isso. Muitas vezes não é um fuxico, tá buscando um conselho. Então eu tenho que discernir se aquilo ali é um conselho, se aquilo ali é um fuxico. Se for um fuxico, eu mando a pessoa orar, vou me desfazer daquilo ali. Mas se for um conselho, irmão, se aquela pessoa estiver buscando um conselho, é necessário ouvir e aconselhar aquela pessoa, pedir sabedoria a Deus para aconselhar aquela pessoa. Eu tenho que estar pronto para ouvir. Quem vier falar comigo, eu tenho que estar pronto para ouvir. Agora eu tenho que ter cuidado do meu falar, no que eu vou falar para aquela pessoa, né? Então, no julgar, temos que ter cuidado com que a mesma forma que eu julgar, irmãs, o meu irmão, eu vou ser julgada também com a mesma medida. O que eu julgar. Então eu tenho que ter muito cuidado, né, com as nossas palavras. O que a gente ouve, muitas vezes julga alguém sem ter certeza, né? Porque ouviu alguma coisa, porque viu. Quantas pessoas erram porque viu alguma coisa, irmãs? Ou muitas vezes não é aquilo que eu vi, mas eu vou e me precipito e eu falo sem ter certeza daquilo ali, difamo alguém, prejudica a vida de alguém, sem ter certeza se aquilo ali é verdade. Então eu tenho que ter cuidado. Se o que eu vi é verdade, eu tenho que investigar, buscar, não é só ouvir e falar, eu tenho que buscar e investigar. Temos que ter cuidado, irmãs, para ter uma vida tranquila, para ter uma vida sadia, a ter paz com todos. Quando a paz está dentro do coração da gente, irmãs, a gente consegue ter paz com todos. Então temos que ter cuidado no julgar. Olha Mateus 7 e o primeiro, diz assim, ó, não é 7, não é 7 primeiro. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medides, tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro do teu irmão? É que muitas vezes, irmãs, a gente tem que ter cuidado também, irmãs, com a preocupação com a vida alheia. A gente se preocupa tanto com a vida do nosso irmão. Olha, irmã, se a gente coisas para a gente viver melhor, se a gente entendesse, irmãs, que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua forma de pensar diferente. Só existe uma verdade que está na palavra, irmãs. Mas nem todo mundo vê aquela verdade de forma como você vê. Então, assim, eu não posso querer das pessoas que as pessoas sejam como eu penso. Ter a maturidade que eu tenho. A própria Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo, ele nos instrui, né? Ele nos instrui, ele fala, eu vou falar aqui o versículo do apóstolo Paulo, ele nos instrui nisso aí. Então, ter cuidado. Muitas vezes eu quero cuidar do filho do meu irmão, porque o filho de fulano tá assim. Irmãs, o filho é dele. Quem vai sofrer as consequências é ele. Se Deus não mandar dar um conselho, não dê. Se ele não é seu liderado, se você lidera ele, eu posso chegar, posso dar um conselho, mas tenho que pedir a orientação de Deus, porque não é a minha vida, né? Não é porque eu lidero uma pessoa, eu tô de frente de um órgão, que eu posso me meter na vida da pessoa, não, que ele não é meu filho, né? Eu estou ali para aconselhar, eu posso dar um conselho em geral, mas eu não posso me meter na vida das pessoas, né? A gente tem que ter cuidado, mas cada um vai prestar conta de si a Deus. Eu vou dar conta de mim a Deus. Então, muitas vezes, irmã, a gente gasta a vida da gente, preocupado com o que fulano tá fazendo, preocupado com o que ciclano tá fazendo. Na hora que fulano sair, irmãs, é com ele. Vamos buscar mais viver a nossa vida, né? Cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família. Se fulana não cuida do marido dela, irmã, deixa com ela. Quem vai sofrer as consequências é ela. Se ela não cuida do filho, quem vai sofrer as consequências é ela, né? Porque não é porque eu vejo alguém que tá fazendo alguma coisa errada, eu posso orar, pedir orientação de Deus, mas não posso tudo que eu vejo errado chegar lá e falar, não, irmã, quem sou eu? Não sou a dona da verdade, né? Eu não posso estar chegando, é porque eu vi uma coisa errada, chegando e falar, não, a gente tem que ter a hora de falar. Pedir a orientação de Deus, né? Orar pelas pessoas, que muitas vezes a gente quer se intrometer demais na vida das pessoas, isso causa discussão, isso causa contenda. A gente tem que entender uma coisa, eu vou prestar conta da minha vida a Deus. Quando eu chegar diante de Deus, irmãs, eu não vou dar conta do que fulano fez, do que ciclano fez, não, é da minha vida, dos meus filhos, do meu marido. E se a gente entendesse, mas a gente vivia melhor. Muitas vezes tanta contenda por conta de besteira, né? Porque fulano fez isso, porque ciclano é assim. Cada uma pessoa tem uma forma de ser, mas diferente, a personalidade é diferente, as personalidades das pessoas são diferentes, a forma de agir é diferente, a maneira de se expressar é diferente, mas cada uma pessoa é diferente. Quem tem fé vê uma vida de uma forma, quem não tem fé vê uma vida de outra forma. Eu não posso exigir que as pessoas sejam como eu sou, tenham a maturidade que eu tenho. A gente aconselha, mas não posso exigir isso das pessoas. Eu tenho que entender cada um. Deus nos chamou para entender as pessoas, irmãos. A gente viveria uma vida melhor se a gente pensasse nisso. Lá em Tessalonicenses 4 e o 11, o apóstolo Paulo, ele fala conosco. A gente muitas vezes, irmãos, ele quer consertar tanta a vida do irmão que a gente esquece da vida da gente. A Bíblia diz, ó, porque repara tu no
teres que estar no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu olho, que é muito quantas vezes eu me preocupo tanto em consertar a vida do meu vizinho, o filho do meu vizinho, que eu esqueço do meu. Houve uma situação, irmãos, muito grave na minha vida, em que eu olhando a vida de alguém, eu vou dizer o que eu estou dizendo aos irmãos aqui foi experiência, eu vivi isso aqui. E eu tenho Deus na minha vida. E Deus, ele falou nitidamente comigo naquele dia. Literalmente ele falou comigo. Eu pensando, né, falando pra alguém sobre o filho de fulano, filho de ciclano, e Deus disse assim: tu tá falando do filho de fulano, olha o teu. E Deus abriu a minha visão, porque há coisas que os filhos da gente fazem, mas que a gente não vê. Irmãs, e eu olhei assim, e Deus começou a me orientar: olha, filha, deixa a vida olha a tua vida, olha a tua família, vê como tá a tua família, vê como tá os teus filhos. Eu comecei a colocar, irmãs, esquecer mais aquilo da vida do fulano, comecei a colocar a minha vida, a minha família na linha. Porque muitas vezes eu tô tão preocupado com a vida de fulano, tão preocupado com o filho, que a minha visão se tapa, eu não consigo ver o meu filho como é que tá. Eu não consigo ver a minha filha como é que tá. Quantas vezes, irmãs, eu falo tanto da vida de fulano, e a minha tá do mesmo jeito, ou pior ainda. Então vamos olhar mais pra nossa vida, vamos observar mais como está a minha vida, como está a minha família, como estão os meus filhos, porque a gente vai dar conta a Deus, irmãos, da nossa vida. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com fulano, com ciclano, esquece da nossa vida, esquece dos nossos filhos. Como é que está a vida do teu filho? Como é que está a vida da tua filha? Como é que está a vida do meu filho? Então vamos nos preocupar, irmãos, com os nossos filhos, com a nossa família. Nós vamos dar conta a Deus é da nossa família. Se fulano faz isso, se ciclano fala, deixa a vida dele pra lá, quem vai prestar conta diante de Deus é ele, as consequências vai vir é pra ele, né? Porque muitas vezes a gente procura aconselhar, mas as pessoas não querem ouvir, se não quer ouvir, pronto. Então é com ele, Deus que vai sofrer as consequências é ele. Não adianta às vezes pessoas que ficam com dor de cabeça, aquela agonia, aquela inquietação, porque o filho de fulano tá fazendo isso, porque o marido diz, irmãs, quem vai prestar conta a Deus é ele, da vida dele. Então Deus, ele me ensinou isso, irmãs, e a vida da gente fica mais tranquila quando a gente entende isso. Cada uma pessoa tem uma forma diferente de agir, eu não posso querer que uma pessoa calma haja agitadamente, ou que uma pessoa que fala muito seja calma, irmãs, cada um tem uma forma de ser. Não é porque eu sou crente que vai mudar minha personalidade, Deus não muda a personalidade de ninguém, sabe quem é que muda? É o diabo. Quando o diabo entra um espírito maligno, ele entra no corpo de um espírito maligno masculino que entra no corpo de uma mulher, ela começa a agir como um homem. Quando o espírito feminino entra no corpo do homem, ele começa a agir como mulher. Porque o diabo, ele assume a personalidade. Porque os demônios, eles não têm corpos. Eles precisam de um corpo para habitar. Eles precisam de um corpo para agir. Mas eh, Deus não, irmãs. Ele não muda a personalidade da gente. Ele usa a gente com a nossa personalidade, né? Os nossos temperamentos têm que mudar, tem que ser aperfeiçoado, mas o nosso temperamento não, a nossa personalidade não. Deus quando me escolheu, ele sabia quem eu era. Eu sabia se eu era calma, se eu era ele sabia, irmãs. E cada um tem uma personalidade diferente. Vê Davi, faça alguma coisa com Davi, Davi já vem com a espada na mão, mas vê Moisés, já era homem manso, já era homem calmo. E Deus usou todos os 2, irmãs. Tinha uma obra específica para cada um. Temos que entender que cada uma pessoa é diferente da outra, ninguém é igual a ninguém. Eu não posso querer que a pessoa seja como eu sou, haja como eu ajo, fale como eu falo, não. Tem pessoa que é mais calma, tem pessoa que é mais fala demais, mas isso não é errado, é a forma da pessoa ser. Tudo no controle do Espírito Santo, temos que ter controlado no Espírito Santo, controlar as nossas ações, as nossas atitudes. Mas temos que entender, mas que cada uma pessoa tem uma forma de agir diferente. Muitas pessoas são duras, porque quer que fulano esteja a mesma maturidade que ele tenha. Você tem que crer, você tem que sim, irmãos, mas naquele momento ele não está conseguindo crer. Eu tenho que ajudar ele em oração. Então temos que entender, mas que cada uma pessoa é diferente da outra. Eu não mudo ninguém, ninguém muda ninguém, quem muda é Deus. Ninguém consegue mudar ninguém. Ninguém, por mais que queira, não muda ninguém. Então temos, irmãos, que se a gente buscasse esses conselhos, se a gente seguisse, que está na palavra de Deus, estou falando que o que está na palavra são orientações de Deus. A gente viver uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, deixar a vida do outro, cada um agir com a sua vida, né? A gente se preocupar tanto, eu já me preocupei muito, já me inquietei com o filho de fulano, com o filho de cicrano, e não consegui mudar nada, você não consegue mudar, deixa a vida do outro, mas a vida dos meus filhos eu consigo mudar, em oração, em conselho. Então, vamos cuidar, irmãos, mais da nossa vida, para que esteja uma vida calma, uma vida quieta, é necessário. Até ter quietude é necessário, irmãos, esquecer a vida do outro e cuidar da nossa vida. Veja o que diz em 1 Tessalonicenses 4:11. E procurais, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar por vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Entendeu? Porque muitas vezes eu estou tão preocupada em cuidar da vida de fulano que esqueço a minha vida. Julgo tanto meus irmãos, mas e a gente tem que entender uma coisa: o que eu julgo, eu vou ser julgado também.
porque é o princípio, irmã, da colheita. Eu colho o que eu planto. Então tenho que ter cuidado. Muitas vezes não é o que eu estou pensando. Muitas vezes eu começo, né, com dureza com alguém, porque alguém falou alguma coisa e não é aquilo que aquela pessoa falou. Quando você vai ver, não é aquilo. Alguém chegou: "Ah, fulano é assim, ciclano é assim". E quando você vai ver na prática, não é aquilo que aquela pessoa falou. Aí você começa a tratar aquela pessoa com dureza, olhar diferente para aquela pessoa, até espalhar boatos sobre aquela pessoa. E não é verdade, irmãs. A gente tem que ter cuidado, discernir. Deus nos chamou como mulheres sábias, homens sábios para fazer diferença, para apaziguar. E muitas brigas, muitas guerras, irmãs, são geradas por conta do que a gente ouve. Temos que ter cuidado com o que eu ouço, não devo acreditar em tudo que eu ouço. Muitas vezes alguém chegou para mim, depois que Deus me ensinou esse princípio, alguém chegou para mim: "Olha, fulano é assim", eu ouço, mas dentro do meu coração, a minha mentalidade está feita. Eu sei que fulano não é assim. Fulano, ciclano, pode falar dele, mas eu sei que não é assim. E muitas outras pessoas, irmãs, já chegou pessoas para falar: "Olha, fulano é assim". Até de liderados, né, pessoas que, eh, eu estou de frente de um órgão ali, pessoas que estão ali como lideradas, e alguém chegar e falar: "Fulano é assim, assim, assim". E com o decorrer do tempo, eu não disse nada a ninguém, não comentei nada com ninguém, guardei aquilo ali e comecei a observar aquela pessoa. Deus dá sabedoria a gente, irmãs, como agir, comecei a observar. E realmente era verdade o que aquela pessoa disse, só que aquela pessoa falou do passado daquela mulher. E hoje aquela mulher transformada. Então, se eu fosse agir com dureza, irmãs, com aquela irmã, porque fulano falou alguma coisa, temos que ter cuidado com o que a gente fala. Temos que ter cuidado com o que a gente ouve. De Satanás, ele usa os nossos ouvidos para atingir o nosso coração. Porque ele sabe que o coração é como se fosse a máquina da nossa vida, irmãs. Tudo surge do coração. Veja o que o Senhor falou, irmãs, aqui no livro de Romanos 2:1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Porque muitas vezes, irmãs, eu julgo meu irmão nisso aqui, eu não pratico isso aqui, mas eu pratico outra coisa, eu erro em outra coisa, eu falho em outra coisa. Então temos que entender que todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas faltas. Eu já falei aqui que dentro da palavra de Deus, a palavra perfeição, quando a Bíblia diz assim, sede perfeito, irmã, está falando em maturidade espiritual, atingir um nível de maturidade, não está dizendo ser perfeito em não ter defeito, porque Deus, ele sabe, ele não vai exigir isso da gente, irmãos, porque somos imperfeitos. Temos que ser maduros, saber como agir. Mas errar, todo mundo erra, falhar, todo mundo falha, isso é normal. Mas não é normal, irmãs, permanecer no erro. Temos que buscar o crescimento espiritual. Então esses 3 conselhos, irmãs. Saber falar na hora certa. É necessário o silêncio é poderoso, tem um poder no silêncio. Tenho que ter cuidado, irmã, não sair espalhando o que tem na minha casa, não sair espalhando o que acontece na minha casa. Até mesmo para os meus filhos, tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu não devo dizer. Para o meu esposo eu não posso falar, não é tudo que eu devo falar. Eu me lembro de uma certa vez que meu esposo tinha acabado de chegar do serviço, assim que eu me casei. E alguns homens tinham dito algumas coisas comigo, assim que ele chegou. Eu falei para ele, ele é meu esposo é muito calmo. E ele: "Tá certo, eu vou ali em cima na casa dos meus irmãos". Quando é daqui a pouco alguém dizendo: "Lisiane, teu marido tá brigando com um bocado de homem ali", aí eu fiquei doida. Aí eu aprendi, irmãs, que nunca mais na minha vida falar. Tem mulheres que o marido chega cansado, não espera o homem descansar, já conta alguma coisa, já vem com problema para o marido, irmãs, e isso muitas vezes gera contenda, gera discórdia, temos que ter cuidado na hora de falar. Tem coisas que é necessário falar, irmãs, mas vamos esperar o tempo, como maçã em salvas de prata, mais ou menos assim, né, o versículo não está com ele aqui, mas é mais ou menos assim. É assim a palavra dada ao seu tempo, então espere o tempo de Deus, peça a orientação de Deus, Eclesiastes 3:7, há tempo de falar e há tempo de calar, porque quando não há tempo de falar, irmãs, até mesmo teus amigos vai ficar contra você, porque não é o tempo de falar, Deus diz assim: "Te cale", é o tempo de ouvir, é o tempo de aprender, então se cale, vai chegar o tempo de você falar. Então temos que ter cuidado em todos os aspectos, irmã, da nossa vida, quer se dar bem na tua vida, quer que Deus cumpra as promessas, cala a tua boca, aprenda a se calar. E uma prática simples, irmãs, que eu já usei muitas vezes e que eu uso até hoje. Pede para o Espírito Santo uma libertação. Quantas pessoas, irmãs, que vem falando de vida de fulano, falando de você precisa de uma libertação. Libertação, irmãs, não é que tem um demônio dentro de você, não. É algo que está dentro de você, irmã. Ou é tipo um vício, que precisa ser liberto daquilo ali. Olha, Espírito Santo, me liberta disso aqui. Me ajuda a me calar. O salmista, ele falou. Coloque uma porta nos meus lábios, uma trave nos meus lábios, alguma coisa assim, Davi, ele falou. Então, irmãs, peça a Deus para ele te libertar, né, do desejo de estar contando a tua vida, contando o que Deus faz, porque atrapalha o agir de Deus. Quantas coisas na minha vida, se eu fosse falar aqui, que Deus, ele já atrapalhou o agir de Deus, irmãs, de Deus começar a fazer coisas grandes, realizar sonhos, e eu começar a falar para fulano, começar a falar para ciclano e olha, cessou.
E quando eu vou ver, por quê? Porque eu falei, porque eu dei a entender, não é nem para dar a entender o que Deus ele está fazendo, espera Deus concluir, espera Deus fazer, aí tu vai e tu conta, né, porque tem o poder, irmãs, o poder no silêncio. Satanás ele não tem como agir na vida para a pessoa que é prudente, que é calada, que sabe a hora certa de falar, sabe a hora certa de calar, então esses 3 conselhos, mas depois eu vou trazer mais vídeos, né. Hoje eu trouxe esses 3, né, saber falar na hora certa, não julgar o outro, né, temos que ter cuidado, entender que a gente é imperfeito, a gente tem defeito. Quando eu for julgar o meu irmão, eu tenho que entender que eu também tenho um defeito, também não sou perfeita e que muitas vezes não é aquilo que eu estou pensando. Eu estou vendo uma coisa, mas muitas vezes não é o que eu vejo, não é o que eu ouço. Tenho que ter cuidado, investigar, não é julgar sem ter certeza. Investigar, como eu falei, é real o que eu falei para as irmãs, alguém chegou para mim e falou de uma irmã. E eu não fui lá, não fiquei com raiva da irmã nem nada não, eu investiguei se aquilo ali era verdade, e não era verdade, mas aquilo ali falou do passado, algo que o que ela tinha feito, não tem nada a ver com o presente. Todos nós temos os nossos defeitos, ninguém é bonzinho, porque se eu fosse bonzinha, perfeitinha, santinha, eu não estava aqui não, mas já estava no céu. Somos imperfeitos, somos falhos, temos os nossos defeitos. Um tem um temperamento mais forte, né, aí tem que pedir ajuda do Espírito Santo pra controlar o temperamento, outro temperamento mais calmo, outro é extrovertido, gosta de falar demais, a gente tem que ter cuidado, né, pedir orientação ao Espírito Santo, pedir controle nas nossas palavras. Outro é brincalhão demais, então assim, cada um de nós somos irmãos em Cristo, e para nós viver bem, nos dar bem, temos que entender o outro. Não posso olhar só para mim, o que eu estou sentindo, eu tenho que olhar para o outro também, né. Eu não posso viver a vida para mim, isso é egoísmo, eu tenho que pensar no outro. Será que vai fazer bem ao meu irmão, aquilo que eu estou pensando? Será que é certo aquilo ali que eu estou pensando, né. Então temos que ter cuidado, irmãs. Calar, hora certa de falar, não julgar e não querer viver a vida do outro, viver a sua própria vida, que muitas vezes a gente quer viver a vida do outro irmão, quer viver a vida de outra pessoa, irmã, a gente se gasta, se cansa, querendo mudar a vida de outra pessoa, onde a mudança está precisando ser na minha vida. Outros casamentos, a mudança precisa ser na vida da esposa, mas ela quer mudar o marido. Quantos filhos? A mudança está na mãe, mas ela quer mudar os filhos. É o tratamento que está dando aos filhos que está fazendo os filhos agir daquela forma. Então, esses conselhos, não quer se dar bem, né, estão na palavra, não falei nada aqui de mim. Olhe, não julgar, Mateus 7, 3 ao 5, Romanos 2:1, João 8:7, Lucas 6:37, João 7:24, qual eu não li, referências que eu não li, mas está aqui. Deixa a vida do outro, né. 1 Tessalonicenses 4:11, Romanos 12:15, Provérbios 26:17, Colossenses 13:12, Colossenses 13:13. Então os irmãos podem conferir em casa e fiquem todos na paz de Deus. Amém.